Oi pessoal, hoje eu vou apresentar esse artigo intitulado Análise proteômica em larga escala de cérebros humanos identificar proteínas associadas com a trajetória cognitiva em idade avançada. Bem, a trajetória cognitiva em idade avançada claramente vai variar de pessoa para pessoa, porém podemos dizer que, de modo geral, que existem dois cenários possíveis. Um que a pessoa vai manter sua atividade cognitiva estável por longos períodos, e outra que vai sofrer um rápido declínio. Diversos fatores para essas características já foram elucidados ao longo do tempo, como diversas doenças, como beta-amiloide, corpos de Lewis, emaranhados neurofibrilares, microinfartos, macroinfartos, que elas somadas representam até 41% dos casos de rápido declínio cognitivo. No entanto, 59% ainda permanece uma incógnita, Então, diversos outros fatores podem estar envolvidos nesse rápido declínio cognitivo. A partir disso, o artigo começa a destacar diversos pontos do porquê estudar trajetórias cognitivas individuais. Os principais deles foram captura de fatores que estão afetando a cognição, incluindo patologias e mecanismos biológicos independentes. Fornece informações mais abrangentes do que o tradicional modelo controle e tratamento. Identifica doenças e patologias relacionadas à idade que ocorram concomitantemente e captura a natureza progressiva do declínio cognitivo, desde o estágio assintomático até a manifestação do comprometimento cognitivo. Apesar da importância das proteínas para entender diversos processos biológicos, inclusive da trajetória cognitiva, nenhum estudo proteômico ainda tinha sido realizado, até a data do artigo tinha sido realizado para esse fim. Dessa forma, o objetivo do estudo foi identificar processos biológicos relacionados à trajetória cognitiva, realizando análises proteômicas em larga escala. Bem, então para conseguir realizar esse estudo de longo prazo, eles tiveram a ajuda de dois institutos de pesquisa, o Bannerson e o Baltimore, ambos que fazem pesquisas também relacionadas ao processo de envelhecimento. Então, no Bannerson, eles tiveram acesso a 104 pacientes, sendo 76 controle e 28 com mal de Alzheimer clinicamente comprovado. Já no Baltimore foi um número menor, 39 pacientes, sendo 23 controle e 16 com mal de Alzheimer. Anualmente, esses pacientes faziam exames gerais, clínicos, mas também faziam esse teste de estado mental mínimo, que envolve diversas perguntas, como perguntas de orientação, matemática, cálculo, linguagens, para testar esse declínio cognitivo dos pacientes. Então, além desses exames de estado mínimo mental para fazer análise de trajetória cognitiva, muitos desses pacientes ainda eram doadores voluntários. Então, após o falecimento, o grupo poderia pegar materiais para pesquisa. Então, eles coletaram 100 mg do córtex pré-frontal desses doadores para fazer as análises proteômicas. E a partir das análises proteômicas, eles poderiam associar a abundância ou a diminuição das proteínas naqueles pacientes que apresentaram rápido declínio cognitivo ou então estabilidade. Então, o primeiro gráfico é o resultado dos exames de estado mínimo mental. Aqui na esquerda são só os pacientes com casos confirmados de controle ou de mal de Alzheimer. O que se pode perceber é que ao longo do tempo, a maioria dos pacientes com mal de Alzheimer sofreram rápido declínio, mas isso não é extremamente verdade, pois há alguns casos de controle que também sofreram rápido declínio, se reparar bem, e outros que têm mal de Alzheimer também e tiveram uma estabilidade cognitiva. Já aqui na direita, ele está mostrando em relação ao estágio de Braque, que foi um pesquisador alemão que caracterizou as definições biológicas do desenvolvimento da doença de Alzheimer e de Parkinson. E é interessante porque quanto maior o estágio aqui, mais desenvolvida está a doença. Apesar disso, alguns pacientes aqui com o estágio mais avançado, o estágio 6, mostraram uma certa estabilidade. Por outro lado, bastante pacientes com estágio 3 e 4, que também já é um estágio bem significativo, também apresentaram instabilidade cognitiva, que é um resultado interessante. Então, eles buscaram entender quantas proteínas estão associadas ao declínio cognitivo nos dois grupos. Então, no grupo Banner, de 3.710, eles encontraram 354 associadas. Já no BLSA, de 3.933, 127 estavam associadas. Desse total de proteínas do grupo Banner e BLSA, 2.752 eram comuns. Então, eles pegaram esses 2.000 e poucas proteínas para fazer a meta-análise
para tentar identificar ainda mais proteínas relacionadas com o declínio cognitivo. Dessas análises, eles encontraram 2 genes interessantes, que foi o VEGF e o MAPT, que apesar de ambos funcionarem com funções sinápticas, a níveis altos de VEGF estavam relacionados à estabilidade cognitiva, enquanto que níveis baixos de MAPT estavam relacionados à estabilidade cognitiva. Então, a partir dessas 579 proteínas comuns entre os 2 grupos, eles fizeram as análises de enriquecimento. Então, eles encontraram em comum que a função sináptica e a função mitocondrial foram mais presentes nessas análises, enquanto que a mielinização e a apoptose foram reguladas negativamente. Então, por fim, eles buscaram analisar quantas dessas proteínas comuns eram proteínas hub. Em síntese, proteínas hub são proteínas que interagem com diversas outras. Então, no grupo Banner, eles encontraram 123 proteínas hub, sendo que 83% delas estavam relacionadas à trajetória cognitiva. Já no BLSA, eles encontraram 131 proteínas hub, sendo que 76 estavam relacionadas à trajetória de declínio cognitivo. Desse total, 38 proteínas hub eram comuns entre os 2 grupos. O interessante é que a mais notada entre essas 38 foi a PSD95, que já é uma proteína bastante descrita e que tem bastante destaque pelas suas funções relacionadas a aprendizado, função cognitiva e memória. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado.